Graça e paz a todos os nossos irmãos. Estamos em mais um dia para as curiosidades da Bíblia Sagrada. Hoje vamos falar acerca de dois termos que é um assunto muito polêmico entre os cristãos e também os teólogos. Dois termos que estão em Gênesis capítulo de número 6. Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens que estão narrados em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 2. A Bíblia vai destacar neste capítulo e neste versículo o seguinte: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à sua vista e tomaram por esposas, cada um conforme o que pareceu melhor. Então aqui nós vamos ver dois termos que nos chamam a atenção: os filhos de Deus e as filhas dos homens. Há uma teoria que defende que os filhos de Deus aqui de Gênesis capítulo de número 6, verso de número 2, são anjos caídos que tiveram relacionamento com a geração de Adão e Eva, ou com mulheres da geração de Adão e Eva, e aí então nasceu-se os gigantes da terra. Mas essa teoria é refutada pela palavra de Deus. A Bíblia vai nos revelar em Marcos capítulo de número 12, versículo de número 25, que os anjos não se casam e não se dão a casamento. Os anjos são hermafroditos, eles não possuem sexo. Então essa teoria, ela já foi então derribada pela palavra de Deus. Há uma segunda teoria, uma segunda linha de pensamento que dizem que os filhos de Deus aqui seriam reis, seriam poderosos, seriam pessoas que tinham muitas posses e que o seu nome era muito poderoso. Esta linha também não tem base na Bíblia e também não consegue-se fundamentação, pois apenas a geração de Adão e Eva estavam vivendo sobre a face da terra nesse período. A Bíblia não nos deixa um ponto, ela não nos deixa uma abertura para nós entendermos que havia outras raças e outros povos. A terceira linha de pensamento, é aquela que nós acreditamos e defendemos, é então duas gerações. Sim, duas gerações. A geração dos filhos de Deus era a geração de Sete. A Bíblia vai nos revelar em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 21 ao 25, que tornou Adão a conhecer a sua mulher e logo então teve um filho e colocou o nome de Sete, que significa renovo. Disse Eva: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, a qual perdeu a sua vida. Então os filhos de Deus são a geração de Sete. Bendito seja o nome santo do Senhor Deus e Pai. Nós sabemos que da morte de Abel até o nascimento de Sete há um espaço de 130 anos. Então algumas gerações da linhagem de Adão e Eva nasceram-se também neste período e não está destacado na Bíblia Sagrada. As filhas dos homens são então da geração de Caim. Caim, aquele a qual foi marcado por Deus em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 8 ao 14, quando após ele ter errado e ter matado seu irmão Abel por inveja, por ciúmes, logo então Deus o marcou para que ninguém viesse vingar o sangue de Abel, e ele vai morar ao leste do Éden, em Nod, e ali ele conhece uma mulher, casa-se com ela e tem filhos. Então as filhas dos homens é a geração caída, é a geração então
de Caim. Então nós temos aqui a geração dos filhos de Deus, que é a geração de Sete, a geração de Caim, as filhas dos homens, que é a geração caída. Então nós compreendemos que, com base neste texto, nós vamos compreender que essas duas expressões se definem com duas gerações, compreendendo então que a Bíblia vai nos abrir, uma oportunidade de trazer esta linha de pensamento e defendermos que essas expressões sim são duas gerações. Espero que você esteja aproveitado mais essa curiosidade da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Um grande abraço.